Eu olho para você ou para a câmera? Eu era um assessor de porra nenhuma da Glória Magalhães, não tinha nada para fazer. O cara abriu a porta e disse: João Paulo, o Formigão ficou doente, vai editar a novela no lugar dele. 8 dias depois, o Formigão ficou bom, apareceu na televisão e eu fui procurar ele e disse: ó, Formigão, pega lá o teu lugar que eu vou voltar para o meu. João Paulo, pelo amor de Deus, eu odeio edição. Odeio ilha de edição, eu não suporto aquilo. Fica lá, pelo amor de Deus, que eu vou procurar outro lugar para mim. E voltou para a produção e eu continuei editando. Eu vou distribuir o diamante do João Coragem! Não vou ver você beijar a mulher que você está tentando odiar. Obrigada. Tudo que eu queria da minha vida. Você quer um algodão doce? A ex-esposa mais sensacional deste mundo. É isso aí. O pessoal parece que gostaram. O pessoal gostaram. Eu fui ficando, tem 50 anos. Eu passei a ver uma cena, você entregava uma cena para o João Paulo, por mais que ela tivesse sido planejada, e ela era planejada, as cenas eram planejadas, filmadas, né? Mas eu sempre era assim, bom, agora vamos ver o que o João Paulo vai fazer disso, né? A cena ver como ele ia resolver aquela cena era um momento de grande prazer, de grande aprendizado, sobretudo na armação, não só na armação, mas muito na armação. Então, assim, eu sabia que ele ia acrescentar algo inefável, assim, que não estava ali ainda. Ia chegar algo novo, aquela cena que eu tinha trabalhado tanto, preparado tanto, mas que quando o João Paulo editasse, ela ia virar outra coisa. E, assim, essa é a minha experiência da armação com o João Paulo, quer dizer, a potência da edição na ficção. Karen. Vou tentar esse aqui, ver se está um pouco melhor. Vocês estão ouvindo? Primeiro, eu queria agradecer o convite da EDT por fazer parte dessa mesa. É uma honra estar com vários colegas aqui presentes. Agora melhorou, está mais alto. Obrigada, Maria. E queria parabenizar a EDT também por esse evento. Acho incrível a gente poder discutir a linguagem da montagem e dividir experiências com montadores. E andei pensando muito, João Paulo, ontem e hoje, enfim, o que eu poderia acrescentar a essa mesa? Estou bastante nervosa. Mas o meu encontro com o João Paulo aconteceu num momento muito determinante na minha vida. Foi um momento de formação, estava saindo da faculdade, estava interessada por fotografia e tinha trabalhado como estilo num documentário, num doc-ficção sobre o Bispo do Rosário. E estava pensando em ser fotógrafa quando me encontrei com o João Paulo, que fez eu trocar minha carreira completamente. Assim, fiquei fascinada por ele e pela montagem. Eu soube que ele ia montar o filme que eu estava fazendo estilo, o Bispo do Rosário, e pedi para ser assistente. E eu tinha visto um trabalho de montagem dele num filme sobre Ana Cristina César, que você fez, um curta, que é... Como é que chama? Tem um título lindo. Por trás de uma imensa paisagem. Paisagem, uma ou duas linhas. Poesia, uma ou duas linhas, com uma paisagem atrás. É maravilhoso. Inclusive, eu arrumei uma cópia VHS pirata na época. E naquele curta eu já tinha visto a beleza da montagem de João Paulo, assim, uma montagem muito, muito elegante, muito discreta, de certo modo, completamente diferente do Armação Limitada, que eu também via na época. E aí entrei naquela ilha de edição, foi em 92, era uma ilha VHS offline, no 10º andar de um prédio na Cinelândia. E ele chegava lá pontualmente, às 8 da manhã, já com sua dose de qualquer bebida, de vodka, acho que na época. Eu tinha um grande prazer, porque ele era muito anárquico, ele não tinha nenhum dogma, nenhum julgamento, era anárquico e livre. E um prazer de conversar sobre o material, era uma criatividade em ebulição o tempo todo. E uma troca muito grande. Ele trazia a gente para dentro do filme e falava, agora toma que é contigo que eu vou dar uma descansadinha. E aí ia ler o jornal dele, eu ia cochilar,
mas, ao mesmo tempo, era extremamente atento. A gente achava que ele estava cochilando, ele falava, não, é aqui, pá. E era muito rico isso. Eu fui muito sortuda, na verdade, de ter sido assistente do João Paulo. Nessa época, hoje em dia, os assistentes não trabalham muito junto com os montadores. Eu sinto falta dessa troca, assim, porque o assistente ou entra antes ou entra depois para limpar o material, organizar, enfim. E ali era um momento de criação, assim. E ele era muito generoso com o material, mesmo quando o material era bem mais ou menos. Ele tinha essa generosidade, esse respeito que a Natara falou em relação ao diretor, em relação ao fotógrafo, que era muito bonito de ver. E ele conseguia achar uma transcendência naquilo. Eu costumo dizer que o João Paulo me ensinou a ver e a escutar, né? Apesar de já tentar fazer um pouco de fotografia, ele me ensinou a ver de uma outra forma, assim, de achar o tempo do plano no próprio plano, não querer impor um corte aleatório, de a gente tentar ver isso no próprio plano, de a gente achar uma transcendência na imagem, e a imagem criava um outro valor nas mãos de João Paulo. E o som, enfim, vocês que trabalharam com o João Paulo também, o som era o que, né, indicava para ele o ritmo, e muitas vezes ele baixava a cabeça e só queria ouvir, eu ficava de costas para ver se funcionava. Quer dizer, tudo era conduzido pelo som, no sentido, não só os diálogos, mas os silêncios também, muito, e o ritmo. Então, foi uma escola incrível. Depois disso, eu não trabalhei muito tempo com o João Paulo, né? Eu fiz esse doc-ficção do Bispo do Rosário, depois um especial para a Rede Globo, que era o Quinteto Violado, dirigido pela Tizuka, e aí ele me levou para a Globo, tipo, vem comigo, vou trabalhar na Globo. Fiz algumas terças nobres, montei um com ele teu, né, e um do Talma, e em algumas ocasiões eu fui operadora de ilha para o João Paulo, que eu era péssima operadora, sempre fui, mas tinha um momento muito mágico operando ilha para o João Paulo, que era o momento do kill. E ele tinha uma prática muito fascinante, assim, de cortar. E tudo tinha que ser em movimento, e ele chegava e falava kill. E a gente começava a entrar num balé, num ritmo de fazer, era kill de entrar, você não podia parar nunca a imagem. Então, era sempre um movimento, era entrada, saída, entrada, saída. E o lance era você fazer exatamente a entrada na hora que ele fazia o kill, o que era uma experiência de ritmo assim, muito fascinante. Então, às vezes, eu trabalho com algumas pessoas que param a imagem para dar o ponto de corte, e aí vai um pouco além. Falava, não, de jeito nenhum, a imagem não pode parar assim. É uma coisa do tempo mesmo que ele aprendia dessa forma, assim, o que o movimento era muito bonito. Ele tinha um gestual, ele se jogava na frente do monitor, ele abraçava o monitor, ele era muito sedutor, o João Paulo também, e muito sedutor com os diretores, né, quando entravam na ilha. Então, enfim, foi um presente na minha vida, o João Paulo. Eu conheci o João Paulo na época que ele trabalhava na Tupi, já na Tupi. Eu andava com um livro de cinema chamado Ecran, Demoníaco, cinema impressionista alemão, e aí ele me viu na padaria ali na Tupi com aquele livro, ao lado do Vianinha, do Valdo Viana Filho, e o Viana saiu e nós começamos a conversar. E, a partir dali, isso em 66, a partir dali nós desenvolvemos o que eu chamo de, com bom comunista, uma relação de produção. Não só uma relação de amizade, porque qualquer relação é uma relação de produção, né? Relação de amor, de amizade, é uma relação de produção. E, a partir dali, a gente não se separou mais. Separamos porque eu tive que sair do Brasil numa época que estava muito difícil, e trabalhei em Angola, e, enfim, morei em vários países, e estudei cinema, e fiz muitas coisas lá fora. Aliás, eu editei mais coisas lá fora do que no Brasil. E quando voltamos em 92, eu voltei, então, a manter um contato intenso com o João Paulo. Mas mesmo fora, por telefone, nós mantínhamos discussões obsessivas sobre cinema. Obsessivas. Nessa época, em 66, eu tinha uma fita VHS sobre Dziga Vertov, então nós discutimos obsessivamente a montagem. Vimos os filmes russos e discutimos obsessivamente.
Então, a nossa relação foi uma relação que me ajudou muito, e ele dizia que eu ajudava muito a ele. Nós líamos muito, porque eu sou uma pessoa que leio muito, e ele também lia muito, e a gente discutia livros, discutíamos muita coisa. E quando trabalhamos juntos na Globo, eu trabalhava numa ilha, na época que era aqui na Von Martius, na CPP. Nós começamos embaixo, onde era um esgoto ainda na Lopes Quinta, que no verão aquilo exalava um odor horroroso. E a fita era quadruplex, e pesava 7,5 kg. E o sensor atrás, ele fazendo corte de censura numa máquina e eu fazendo noutra máquina. Tudo com gilete. Então era uma época em que a gente tinha uma preocupação enorme com qualidade, né? E, infelizmente, eu acho que essa não é hoje a grande preocupação, mas continuávamos a discutir cinema, e, enfim, o João Paulo foi e continua sendo uma pessoa muito importante na minha vida. Nós começamos a montar um documentário que eu estou finalizando, acabando, aliás, que é sobre a obra do Walter Firmo, e o João Paulo começou a montar comigo, mas aí ele adoeceu e eu levava o DVD à casa dele e a gente discutia, e ele dizia sempre assim: olha eu dando palpite na obra do Ademir. Então a gente estava sempre em contato, nós falávamos por telefone mais de 2 ou 3 vezes por dia. Enfim, foram 51 anos de relação de produção que vai ficar para sempre na minha vida. Você ia começar a falar sobre a relação do tempo. Você falou que o João esculpiu 2 tempos diferentes, que na armação ele retirou todas as pautas, e aí quando ele começou a trabalhar com você, ele devolveu essas pautas, esses respiros. Mas uma característica também que eu queria que você falasse nos 2, que é isso que todo mundo falou da música. A música no trabalho de João Paulo, mesmo quando era texto, assim, tem um ritmo sempre em tudo que ele faz. O Guel conta eu vi isso acontecer, a Karen falou também. De vez em quando ele editava de costas, né? Eu acho que ele de fato foi o único montador na minha vida que editava de costas de vez em quando precisava, quando a montagem não avançava, tinha algum problema, tinha alguma coisa na imagem que induzia o corte errado. Então ele ficava de costas e dava o kill no ponto sonoro e não no ponto visual, e não era um número, funcionava, muitas vezes funcionava muito mais do que não funcionava, né? E ele essencialmente era um sujeito que passava a vida ouvindo música, geralmente música negra americana, ou brancos que incorporaram a música negra americana, como os Stones, né? Isso para ele era oxigênio. Mas tem esse é melhor? Tem 2 coisas assim ou 3 sobre o João Paulo que são misteriosas. Assim, a primeira delas é que Ademir fala de tudo que ele viu, e ele conta aqui dos 350 filmes que ele viu num ano só, e nos livros do Dziga Vertov. O João Paulo, em anos e anos e anos de convivência em ilha de edição, eu devo ter passado, talvez menos que o Guel, mas eu passei pelo menos uns 3 ou 4 anos trabalhando quase que diariamente com ele, em projetos diferentes. O João, ao contrário de boa parte das pessoas que lidam com cinema e que falam de cinema o tempo todo, aparentemente é o único assunto que as pessoas têm, para o João não. O João nunca falou de cinema comigo. Ele nunca... Não havia uma erudição façanhuda, entende? Ele não era um intelectual no sentido de ser alguém que trabalhava em função de coisas que havia incorporado cerebralmente das leituras e dos filmes que via. Eu acho que ele foi sempre, sobretudo, intuitivo. Então, Dziga Vertov, por exemplo, é um nome que eu nunca ouvi o João Paulo mencionar, entende? Como tantos outros.
E tinha uma outra coisa que eu acho extraordinária no João. Eu acho que o João é essencialmente um montador de televisão, mais do que um montador de cinema, apesar de ele ter feito muito cinema, principalmente na última parte, na última quadra da vida dele profissional. Mas eu acho que ele entendia, sobretudo, de televisão. E eu acho que para entender bem de televisão, é preciso ter uma qualidade sincera que ele tinha, e que muita gente que vem do cinema não tem, que é um certo apreço por alguma coisa que é industrial, por alguma coisa que é popular, por alguma coisa que não tem hierarquias de valor. Quer dizer, eu acho que para o João Paulo, Jeanette Claire e Godard conversam de igual para igual. Eu acho, e isso, para mim, na época, estou falando da década de 80, em que eu circulava em meios assim um pouco pretensiosos, e todo mundo citava coisas em francês, e Deleuze, e Derrida, e não sei o quê, e o João Paulo falava de Jeanette Claire. Era muito libertador isso também, entende? O direito de gostar de coisas que você ficava meio envergonhado, de dizer que achava bacana, etc. e tal, entende? Ele tinha... E isso valia para a música também. Então, ia de Bob Dylan a sertanejos. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que ele montou com meu Deus, o diretor da Globo, não Daniel sempre, não, nem o Talma, nem o não, desculpa, já vai, meu Deus, eu dirigi o Lavoura Arcaica, o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, eu acho que foi uma coisa de sertanejos, de uma dupla. E ele se encantava pelo material com o mesmo entusiasmo que ele se encantava pelo material do América, em que tinha, sei lá, um poeta prêmio Nobel falando. Entende? Não tinha muita hierarquia. Eu acho que essa é uma virtude quase necessária para quem faz bem televisão. Ele tinha isso. Ele não era pretensioso, ele não tinha uma pretensão, uma erudição que ele... Isso era uma coisa sensacional dele. A outra coisa que eu aprendi, que o Guel me contou, e que eu vivi na pele, eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso, mas é uma das coisas que eu me envergonho, e está ligado ao Ana Cristina César, que é o seguinte: o Guel contou para mim que montagem na Globo pertencia ao setor técnico. Era considerado uma atividade técnica, não criativa, não é isso? E, de fato, o Daniel também me contou que, no início, você meio que gravava, estou falando da década de 60 agora, você gravava os episódios, os capítulos de uma novela na ordem. E saía dos estúdios, e o montador simplesmente organizava o que já tinha sido filmado na ordem da montagem. Era um processo um pouco mecânico mesmo. E o João Paulo, depois do que fez no Armação e em outras coisas assemelhadas, e um pouco antes também na televisão, nas novelas e tal, ele começou a usar flash forward, que ele viu no Dennis Hopper, ele viu no Easy Rider e tal, e ele começou a usar isso em Irmãos Coragem, enfim. A Rede Globo acabou entendendo que montagem é do departamento artístico. E ele era muito querido pelos montadores da Globo por causa disso. Ele era o grande responsável por essa mudança de percepção da natureza do trabalho de montagem dentro de uma estrutura essencialmente industrial, que é uma televisão como a Globo. Pois bem, isso significa o seguinte, que o montador tem um papel a cumprir em qualquer coisa que faça, que é parte da construção daquilo, né? Quer dizer, é parte, como diz o Guel, é uma colaboração em que cada um dá a sua parte, e o montador, enfim, cumpre um papel fundamental. Eu reparei no Armação que, naquela época, o nome dele ainda aparece no fim, no rolo final,
Isso precisa ser mudado, em algum momento precisa ser mudado, né? O João Paulo corre, o nome dele corre, você precisa ter um olho de lince para poder identificar aquela coisa que sobe rapidamente. Mas, de toda maneira, ele já tinha cavado o lugar dele como alguém que cria. Quando eu fiz o Ana Cristina César, que é uma coisa experimental, uma coisa pequenininha, experimental, foi depois do América. Foi por causa do América, na verdade, porque a gente montava no ISER, que era o primeiro lugar que teve uma ilha de beta, então o fato de você não precisar rebobinar a fita toda vez que você quisesse tirar uma fita, porque a gente trabalhava com uma polegada, né? Então você tinha que rebobinar, tirar para colocar. No beta você tirava, vegetava no ponto que estava. Eu e ele vimos isso no mesmo dia na ilha do Nã e ficamos de joelho, quase choramos, porque era um avanço civilizatório aquele negócio. E um dia, e quem cuidava do ISER era um sujeito de uma gentileza extraordinária chamada Valdo César. E o Valdo César era quase um pastor protestante. Ele era protestante, era quase um pastor protestante. Um homem ligado à esquerda, ligado às lutas sociais. E o João Paulo, um dia, na ilha do ISER, que é o Instituto Superior de Estudos da Religião, fumava o seu baseado, queimava o seu fuminho, mas não queria soltar o fumo dentro da ilha. Então, ele abria a portinha e soltava o fumo numa frestinha de um quarto que ele julgava que estivesse vazio. Num dia, ele abriu, soltou na cara do pastor protestante, do Valdo César, que ficou pela primeira vez doidão. E o Valdo gostou muito daquilo, devo dizer, porque o Valdo era progressista. E no dia seguinte, o Valdo me trouxe uma fita e me disse, olha, isso aqui é uma gravação de um poema da minha filha. Eu estou vendo vocês trabalharem, estou gostando do que vocês estão fazendo. Veja se, quando vocês terminarem isso, você não quer fazer alguma coisa com esse áudio. Era uma fita cassete, né? Era só áudio. E aí eu fui para casa dizendo, ferrei-me, deve ser a filha de 14 anos de idade, que foi a Orlando, na Disneylândia, voltou, fez um poeminha e agora eu tenho que dizer alguma coisa sobre o poeminha. Aí eu cheguei em casa, coloquei a fita, ouvi, e era muito bonito. Era uma coisa de memória, de infância, de uma casa no campo, de perda. E eu, no dia seguinte, eu voltei e disse, olha, eu ouvi, fiquei muito surpreso, eu não sou um grande leitor de poesia, mas me pareceu muito bonito. A sua filha é poeta? E ele disse, não, ela é poeta e tal. E ela tem livros publicados? Eu disse, tem alguns livros publicados. Eu falei assim, e eu posso conhecê-la? Ele disse, não, ela já faleceu. E era Ana Cristina César. O Valdo César é o pai da Ana Cristina César, né? E aí, terminado o América, a gente decidiu fazer uma pequena coisa em cima desse poema. E, de fato, foi uma coisa muito experimental. A gente projetava os filmes numa cortina de lã, e aí as imagens ficavam todas um pouco abstratas. E tudo isso foi descoberto entre nós três, João Paulo de Carvalho, Walter Carvalho e eu, com a ajuda do Johnny Jardim, que é quem montou. E aí, no final, eu tive uma ideia que eu achei genial. Ninguém assina. Todo mundo põe o seu nome por ordem alfabética no final. E assim foi feito e assim é. Terminado isso, um dia o João me chamou no canto e disse, olha, João, foi a sua decisão, está correto, porque é a sua decisão, agora você sabe que só vão falar o seu nome. Porque só vão se lembrar do diretor. E o Walter Carvalho, que é fotógrafo, e eu que montei, ninguém vai saber quem nós somos. E ele tinha toda a razão. Eu fiquei envergonhadíssimo, porque esse gesto de aparente desprendimento era profundamente vaidoso. E, no fundo, era narcísico, entende? Porque era uma maneira de dizer, eu sou que nem vocês, mas numa atividade em que as pessoas cumprem papéis que são diferentes e precisam ser reconhecidas por isso. Eu acho que isso era o João Paulo entendendo qual era a sua posição em cada projeto que fazia. Ele entendia que tinha uma contribuição a dar, ele tinha essa coisa maravilhosa do montador que não faz o seu filme, mas entende qual é o filme que o diretor quer fazer e permite ao diretor fazer o filme que pensa fazer, mas não sabe, e não tem como chegar lá. Editor de texto é a mesma coisa, torna o filme mais seu, de certa maneira, entende? O filme passa pela mão do João Paulo, no meu caso, sempre documentários, e o documentário se torna mais meu, porque o João Paulo entendeu onde é que eu quero chegar, né? Então,
os projetos de João Paulo, é difícil você identificar, porque nada mais diferente de armação do que a América. Porque ele entendeu o que o Guel queria, ele entendeu o que eu queria, e ele é um trabalho de grande gentileza e de grande generosidade. Eu tenho a sorte de deve estar sentado aqui 2 montadores com quem eu aprendi muito, o João e o Escorel, que deve estar sentado por aí, que é com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos. Os dois têm essa característica de entender o que você quer e de tornar o filme real, aquele que você imaginou, e você sozinho não conhece o caminho, né? O cara meio que pavimenta o caminho para você. Então tem essas 2 coisas que eu queria dizer. A primeira é que ele nunca foi um intelectual, ele era sobretudo um intuitivo, alguém que entendia de televisão porque gostava de televisão e porque gostava daquilo que faz a televisão ser a televisão, não tinha pretensões, não era pretensioso e tinha clara consciência do seu papel. Eu queria só comentar, vocês falaram que vocês foram falando e a figura dele foi se materializando para mim, né? Então, primeiro, como ele fazia na Ilha de Edição, né? Que ele era quase um regente, né? Ele fazia um número de maestro, então ele regia, na época que a gente editava, na maioria das vezes as ilhas eram muito grandes, tinha os operadores lá, então, e ele circulava e ele regia os cortes, os kills eram teatralmente sublinhados, e a música e tudo, então ele dançava. E isso me faz lembrar, assim, me faz pensar que a edição é, como disse que toda arte aspira à música, né? A edição é uma arte muito musical, né? Que a edição ela se dá num lugar que não existe, né? Ela se dá no ar, né? Ela se dá entre 2 coisas, e entre planos, entre um ritmo, uma melodia e tudo isso. Não sei se por acaso, talvez não, mas assim, é muito comum os montadores que eu então presto muita atenção, porque eu sou muito pouco musical, eu escuto pouco música, sou mais da escrita e tal. E os montadores com que eu tenho, os editores, eles são muito musicais, todos gostam muito de música, e ouvem muito. O João era realmente um grande conhecedor de música, né? E era incorporado ao trabalho. Eu penso sempre no João, eu sempre tenho uma expressão que me vem à cabeça do João, é que ele era um editor, ele editava por música, né? Como se diz de um jogador de futebol que joga por música, né? Ele editava por música, ele era regido por uma música lá. E às vezes, praticamente, por exemplo, no Armação, e comédia, porque eu tenho várias, como eu fazia muitas comédias, sou um diretor que trabalhei com muitas comédias, fiz basicamente comédia, a comédia tem um ritmo muito preciso, né? E ele tinha soluções incríveis. No Armação, ele às vezes, para a comédia, e assim, tanto os cortes de música que ele dava, como os cortes de fala, ele cortava as falas de comédia, muitas vezes de costas, porque ele sabia que, para a piada funcionar, tinha que vir no ritmo certo e tal, e ele ia muito, a televisão é muito falada, às vezes, né, e então mas no Armação ele tinha soluções incríveis, e nas outras também. Às vezes ele acelerava um pouquinho, o ator, ele dava um 20% assim no meio para a fala vir mais rápido, porque para não precisar mudar de plano e o cara não atrasar. Às vezes o ator errava um pouquinho, falava, muito talento, o cara tá lento, não sei o quê. E aí ele inventava, no Armação é cheio de mumunha assim no meio e tal, que é uma coisa de música, do ritmo, né? Do ritmo da comédia que ele dava, né? Outra coisa dessa, eu acho que o João é um artista pop, né? Ele mistura a erudição com o popular, ele conhece das 2 coisas. Acho que ele não falava, eu também não tinha tanta noção da coisa, sabia que era muito, mas não tinha essa noção, ele não falava disso. E eu fico pensando que talvez ele não falasse para não parecer que ele era um cara que ele menosprezava. A televisão precisava mais do João do que o cinema, digamos assim. Então ele era um artista, ele era pop assim na vida também, né? E a própria, então ele trabalhava num veículo extremamente industrial, mas ele tinha
uma atitude muito anarquista. E isso também era uma atitude pop, né? Eu acho que quando ele entrava com um copo, quando ele fumava um baseado, isso ele quebrava com aquela solenidade da indústria, né? E, ao mesmo tempo, não que ele fosse contra aquilo, mas ele quebrava, ele misturava as duas coisas. Acho que aquilo era uma questão de atitude, né? Quase como um roqueiro, né? O João tinha um lado muito roqueiro para mim, assim, né? E então ele entrava ele era esse, para mim era um artista pop mesmo, e eu aprendi muito assim, ele me ajudou muito a admirar a coisa da televisão, porque eu também vinha de uma coisa mais universitária, muito mais nariz em pé em relação a isso, e ele me colocou muito nessa roda, assim, né? Então, assim, é incrível que porque o tamanho do João é meio isso, ele é quando você aprende arte e vida tudo junto com um cara, né? Ele tinha uma coisa muito incrível, que ele transitava por vários meios também, nesse artista pop. Ele saía de um documentário meio pequeno, dois diretores estreantes, Miguel Pchevodovsky e Helena, sobre o Bispo do Rosário, que na época ainda não era muito conhecido, e aí ele falava, agora vou trabalhar com os meninos. Os meninos era você e o Walter. E Valtinho, agora eu vou para os meninos, e mais tarde ele estava na Globo, assim, fazendo, não era mais armação. Ele fazia, muitas vezes ele fazia 3 turnos, era muito impressionante. E trabalhos completamente diferentes e muito, muito intenso, né? Muito intenso em todos os trabalhos, muito intenso, muito livre, muito anárquico. Era um cara que gostava de experimentar, assim, ao mesmo tempo que ele tinha um respeito muito grande pelo material, ele era livre para experimentar. E isso, para mim, foi de fato fascinante. Foi um momento onde a criatividade, você vê surgindo ali na cabeça de João Paulo, e ele pegava aquilo e transformava. É muito bonito ver esse momento de criatividade na montagem, porque a montagem tem muito perrengue também, mas quando você está ali no momento de criatividade na veia, justifica tudo, né? E o João Paulo, ele conseguia ser criativo várias vezes ao dia, várias, assim, muito, e de uma maneira muito bem-humorada. E quando surgia, e não era realmente de citar filmes ou de citar livros, música, sim, ele citava. Hoje eu escutei isso, ontem eu escutei aquilo, música ele falava. Mas quando surgia um problema maior ali na ilha, que a gente estava empacado, ele pegava e pensava, e falava, estou pensando aqui, na verdade, eu quero realmente saber onde é que a gente vai almoçar hoje. Então ele vinha e desconstruía tudo, né? Vamos parar com esse negócio, o que mais importante é saber onde é que a gente vai almoçar hoje. E aí ele tinha essa forma muito leve, né? Muito criativa, muito leve, assim, na ilha, e era muito impressionante ele fazer isso em 3 turnos. O João Paulo, uma vez, estava montando um comercial na Casa Blanca com um operador, eu não vou citar o nome, e o operador, ele saiu para almoçar e disse, olha, você faz esse corte aqui, marcou, e esse aqui, e saiu para almoçar. E ele atrasou um pouco. Quando ele voltou, o operador estava mostrando para o cliente, e a Vera da Casa Blanca ali junto, e ele ficou atrás, e a Vera pediu o operador para dar o play, o operador deu o play, ele olhou, ele ouviu o início e disse, para. Não é aí. Os senhores me dão licença? Pediu o pessoal para sair e chamou o operador e disse, mas eu não falei para você que o corte seria aqui? Ah, mas eu achei que era melhor. Ele falou, não, você não está aqui para achar que é melhor. O corte é esse. Aí ele refez, o operador nunca mais trabalhou com ele. E outro momento interessante também é o seguinte, uma vez na Globo, ele estava dormindo atrás da ilha, das máquinas. E o Jaiminho, o operador, estava passando para ele ouvir, ele lá atrás cochilando. E, de repente, ele disse assim, está errado. Errado o quê? Não, o kill não é aí. Aí, mas como o kill não é? Você não está vendo? Ele falou, não, o kill não é aí. O kill é nesse compasso da música. Não, João Paulo, não. Aí ele levantou, voltou e solta. Ela soltou ele. Aqui, o kill é aqui. O cara tinha dado 6 frames na frente do corte e os 6 frames ele não ia perdoar. Ele não perdoava realmente nem meio frame.
Está na hora de falar os podres, né? Porque senão a gente vai elogiar um santo, vamos estar falando de um santo aqui. E aí, eu me lembro de uma vez que a gente, um dos especiais, desses especiais de ficção, a gente estava editando, porque o João também, ao mesmo tempo que ele tinha uma tranquilidade budista para o tempo da televisão. Ele entrava numa ilha e dane-se. E como ele era muito experiente e muito respeitado, ele estava meio se lixando um pouco, assim. Para um diretor começando, ele era um perigo também. E aí eu estava editando com ele um negócio que ia no ar no dia. E adiando, e demorando, e o João, vamos embora, pelo amor de Deus. E não, calma, não sei o que, E foi. E aí eu fui ficando meio puto com ele. Eu falei, João, tá muito em cima da hora, vamos embora, não sei o que. Aí, vamos revisar. Aí começou a dar defeito. O negócio ia ao ar, assim, umas 10 horas da noite. Foi dando 7, 8, não ficava pronto. Eu fui ficando louco, falei, pô, João... Aí já me veio na cabeça que o João é irresponsável, porque bebeu, porque não é muito tranquilo, porque não sei o quê. Eu sei que terminou, eu morava 10 minutos da televisão. Eu corri para casa, liguei a televisão, estava entrando, eu entreguei a fita. O sujeito da televisão que entrava, que o João pouco olhava, que tinha uma hora que ia mudando a hierarquia. Vinha primeiro o cara que cobra, né? Daqui a pouco vinha um chefe qualquer, e o João olhava para ele. Pelo amor de Deus. E aí ele entregou assim, uns 15 minutos antes a fita. Eu saí correndo para vir em casa, para conseguir ligar. Acho que todo mundo falou muito da questão dos créditos, né? E para a gente, começando, que era assistente de João Paulo, era, muito importante esse valor que ele dava para a gente. Então, ele botava o nome de todos os assistentes, todos, assim. Foi a primeira pessoa, o primeiro feminista que eu conheci foi João Paulo, porque quando eu cheguei para trabalhar, tinham 2 outros assistentes. A primeira coisa que ele fez, se ligue que você tem que receber igual os outros fofinhos, viu? Foi a primeira pessoa que teve essa preocupação. E aí também me deu expor, já que estamos entre amigos, fofinha, sabe apertar um baseado? Se João Paulo, muito mais ou menos, vai ficar ruim pra você. Mas uma coisa também, gente, que é muito importante, que todo mundo falou, é quando passou o material aqui, que acho que é uma característica que é fundamental no João Paulo, que acho que talvez seja dele o que eu mais carrego comigo, é que realmente ele tinha um apreço extremo por qualquer material que caísse na mão dele. Qualquer material. Ele não achava nada ruim. Não no sentido assim, ele olhava para aquilo e via que ali era um filme que foi trabalhado e que merecia ser visto. Eu me lembro que eu montei um dos Xuxas com ele. E aí que ele fazia uns tempos assim, ele ficava fazendo a cara do ator, e ele ficava regendo aqueles cortes assim. E eu falei, mas se apertar, se tirar, não, volte aqui, a musiquinha vai entrar aqui. E aí você vai ver, quando tiver assim, você vai ver que nessa hora... E aí quando foi projetado, que as crianças faziam na hora que ele fazia sabe, as crianças estavam repetindo o que ele tinha feito na ilha. Sabe, o tempo que ele deu era o tempo que as crianças ficavam. E eu vi numa sessão com várias crianças, eu liguei para eles, João Paulo, tô maior lutador do mundo. E de novo, eu assisti agora o Apaió com as crianças que eu trabalho, e que o Apaió tem os números musicais e tudo. E era impressionante com aqueles cortes de João Paulo, as crianças assistindo e as crianças dançando, até mesmo nos cortes da fala. João Paulo imprimia aos filmes o ritmo que cada filme tinha. Então era impossível assistir uma montagem de João Paulo sem você ficar dançando um pouco com ele. E essa coisa da maestria, às vezes ele trabalhava com 3 assistentes ao mesmo tempo, em 3 ilhas no mesmo horário. Ele saía fazer aqui, e voltava. Como é que hoje? Não é possível. E aí quando a gente roubava no corte, ele fazia, não foi aí, fofinha? Como é que isso é engraçado? E essa coisa que é realmente isso. Todo esse encontro aqui, que é baseado em cima dessa coisa, desse respeito que ele transmitiu para todos nós. Assim. Eu acho que o Ademir, a Karen, o Miguel, o João, acho que esse tempo que as pessoas vieram aqui é por uma questão do aprendizado que trouxe para mim como ser humano e como profissional.
Acho que cada vez que eu entro na ilha, quem sente um pouco dessa malícia, desse ritmo, dessa vontade de tomar uísque para ver se adianta. E aí é uma coisa que agora eu queria perguntar um pouco para vocês, o que é que do humano que João Paulo, dessa loucura toda, assim, que fica dentro de vocês? Assim, quando a gente, eu acho impossível não lembrar de João Paulo, não vi uma música, não vi um ritmo, não vi uma coisa. O que ficou assim dele? Assim, o que é que vem? Eu queria dizer uma coisa antes, que é o seguinte, o João montou praticamente não sei quantos conversados do Talma. O Talma tinha o João como montador, montou cantores americanos. E o João... Eu acho que o Talma surgiu dos últimos montadores da... Talma foi montador. Talma, Paulo Viratã e tal. E ele mandou, e ele organizava. E o Talma, então, o Talma tinha um carinho profundo do João. E o João montava, e ele era o seguinte, João Paulo tinha uma coisa na vida dele, que ele acordava e ligava a televisão, na Globo. Então era Globo, e mais, ultimamente, depois que surgiu a Globo News, mas ele não punha som. Ele fazia tudo, lia, ouvia música o tempo inteiro e a televisão estava ligada. Então sábado era um inferno, porque ele ia almoçar na nossa casa praticamente todo sábado e ele acabava de almoçar e dizia assim, deu um soninho, mas tem o Luciano Huck. Aí ele tinha que ver o Luciano Huck, ele não ouvia o Luciano Huck. Então, eu tinha... e quando ele ouvia o fim de ano, entrava o Roberto, né? A gente ia à casa dele, ou ele ia lá em casa, ele também não queria som. Ele queria ver o que ele tinha montado, mas ele não queria o som. Mas ele acordava e ligava na Globo, acabou, não tinha outro. E blues, e Globo, o tempo inteiro. E lendo uma coisa, lendo outra, enfim. E eu também, só para fechar da questão profissional, o João Paulo fez um trabalho, eu trabalhei com ele num trabalho muito importante, que a participação dele é muito importante e que a edição é muito importante na construção do trabalho, eu acho quase tão importante quanto foi numa armação, que é o Programa Legal, que está até o Sérgio Meckler também que fez junto, que a gente tocou. E aí ele, que foi curiosíssimo, porque foi por um outro processo, era um trabalho que tinha muita edição, né? tinha muito documental, uma parte era com a Regina Casé, e a gente entrevistava muito e cobria muitos eventos, então era um negócio, tinha um roteiro de ataque, né? Como se dizia lá no Vertov, mas depois tem um outro roteiro na edição. Né? E aí foi curioso, porque era um piloto, era um programa meio experimental, a gente não tinha nem ilha direita, a gente só tinha aquela ilha, não sei se era Beto ou Imatique, das dois, que era da sessão de cinema, que ele não operava, ele não tocava em máquina, o João Paulo, né? Ele só ficava ali, então, fofinho, bota para cá, não sei o que e tal. Então, como era um negócio que não tinha verba ainda para fazer, e era um material muito longo, eu tinha noções de um pouco de edição, eu operava para ele. Então, ele me dava os quilos. Aqui. E eu ficava operando, eu dirigia e operava para ele na edição. E era muito tempo de muita entrevista, muita coisa, muita fala e tal. E aí ele fala pô, como é que a gente faz para isso não ficar chato? Não, vamos pegar só o que é bom, as falas boas. Mas a gente corta isso, depois a gente vê, vamos pegar só as falas boas. Então, a gente ia montando o texto, só sem olhar nem a imagem. E chegando no final do programa, tinha, sei lá, uns 500 cortes descontínuos de entrevista. Eu falei, João Paulo, mas eu não tenho tempo para fazer os inserts, para coisar. Porque ele tinha me dito que tinha uma solução para o final. Eu falei, não adianta fazer, João Paulo, não tem uma solução, vamos fazer. Aí quando chegou no final, eu falei, João Paulo, não tem 500 planos para inserir, de cobertura, para botar nisso assim. Ele falou, não, vamos deixar assim. Aí eu falei, cara, e virou o estilo do programa, né? Virou o estilo do programa, era esse. Então, assim, aí daí eu aprendi. Eu falei, bom, não tem problema nenhum, vamos embora. Sobre a sua pergunta, eu acho assim que o João, para mim,
Para começar, ele me desencaretou um pouco. Eu ainda sou muito careta, mas eu seria quase um padre se não fosse o João Paulo. Então, isso foi muito útil à minha vida. A outra coisa é que eu acho que ele era maluco, e no melhor sentido da palavra, entende? Tem muito falso maluco que acha que é maluco, que acha que é rebelde, que acha que é anarquista, mas é caretíssimo. Então, o João Paulo meio que me ensinou a distinguir os falsos malucos dos verdadeiros malucos. Ele era um verdadeiro maluco. Ele não fazia pose, mas ele pensava diferente, e por isso ele era solitário. Eu sempre achei o João muito sozinho. Porque ele não cabia em nenhuma patota, ele era diferente de todas as patotas, ele se integrava a todas elas, mas não era parte integral de nenhuma e tal. Então ele tinha isso, ele era realmente uma pessoa original, sabe? Uma pessoa original. Tem poucas no mundo que a gente conhece, eu acho que o João realmente era uma dessas. E ele gostava, e eu não sei se ele sobreviveria no mundo de hoje, porque está ficando um pouco careta demais essas coisas, do que você pode dizer, do que você não pode dizer. Então, enfim, o João gostava de desestabilizar, né? E de chocar os mais. Então, assim, esse eu vi uma vez, e eu acho que era um número que ele fazia com uma certa frequência, mas eu fui testemunha de uma vez. Eu começava a edição uma vez no Videofilmes, com um jovem editor, que chegava na época, para quem não viveu a década de 80, 90, o João realmente era muito grande, né? Era o grande montador de televisão, de clipe, Então as pessoas se aproximavam com certo temor, se não conhecessem bem ele, etc. e tal. Então, era um jovem montador muito careta e tal. E o João se sentou ao lado dele e disse assim: meu irmão, essas são as regras. Eu sou muito preciso, você tem que ser muito preciso, fique atento, porque o kill é na hora que eu segurar o teu pau. O menino queria um emprego, então não disse nada. Eu acho que se encolheu um pouquinho e esperou a patolada. Mas o momento era a seriedade com que ele falava. O kill é na hora que eu segurar o teu pau. Hoje em dia ele seria processado, né? Só por ter mencionado o fato. Ele era maravilhoso, ele realmente era muito divertido. E isso também, o que você traz de João Paulo? Quando você falou muito, né, que lastimou no aberto, e as distâncias e tudo. O que traz João Paulo hoje nos trabalhos que você está fazendo? Ou nas vezes que você está no momento de criação de um novo projeto? O que traz esse processo de montagem que veio, que praticamente, pelo que eu entendi, também nasceu um pouco lá? As possibilidades da montagem que você tem hoje, que você desencadeia hoje, também começaram ali naquele processo com o João, né, que quebraram os limites. Você percebeu que não tinha um limite a montagem, que não estava, depois de filmado, não estava ali encaixotado e pronto para ser exibido, né? Então, o que te liberou? O que traz hoje para você esse processo todo que começou lá atrás? Antes da questão até de linguagem, né, e técnica, digamos, realmente o João ele tinha como é que se diz? Essa mistura de alguém cuja arte, cuja técnica, cuja linguagem está extremamente ligada à maneira como ele atua, como ele vive e tudo isso, né? E é uma maneira meio anárquica. O João é meio assim, um artista pop, um roqueiro, um anarquista, né? Ele era assim na sua atitude, até um lado meio irônico, né? Até um lado que ele fingia, disse, João eu nunca sabia se ele estava sério mesmo, se ele estava me ironizando, se ele estava me tratando como um diretor, porque eu era mais jovem que ele era já uma sumidade, né? E eu estava ali começando e tal, e ele às vezes fazia um respeito meio de brincadeira, para fingir que como se fosse um senhor, e às vezes, mas a esculhambação que ele criava e o jeito de trabalhar, ele me quebrou isso que o João falou
aqui de como ele me quebrou por um lado assim, sempre sempre tive uma coisa muito CDF, né, desde escola e tudo, e no trabalho, e ele era o contrário disso, né, João? Então ele amolecia todo o trabalho, né? Ele te fazia ver que tem um lado imponderável, que tem um lado intuitivo, embora ele não fosse só um intuitivo, tinha muito conhecimento, né, mas ele buscava isso, né? Ele buscava a espontaneidade, que era um pouco o contrário do que eu... E aquilo era muito bom, porque me fez ver, me fez caminhar um pouquinho mais para esse lado, né? A buscar um pouquinho mais desse lado da intuição e da... E agora, a gente se encontrava numa coisa que era fundamental também no João, que era uma paixão pelo que ele fazia, né? Assim, ele era apaixonado, ele vivia isso, né? Ele vivia todo o tempo, ele vivia para a arte, ele vivia para a música, ele vivia para o cinema, ele vivia para a televisão, os amigos dele eram ligados a isso. Então, nesse sentido, são poucas pessoas na vida. Eu vivi um período, de alguns anos com o João, talvez 7, e depois muito esporadicamente, mas foram tempos muito intensos, eu acho que nas nossas carreiras, na minha sobretudo, e são poucas pessoas que você diz que podem ser, foram um mestre para você, né? São poucas pessoas, porque são pessoas que te deram não só uma lição de arte, mas uma lição de vida, e de como a arte está ligada à vida, né? Como isso pode estar tão impregnado, né? Assim, então, se ele edita regendo, né? Tudo dele era artístico. A vida de João era viver e fazer arte para ele, eu acho que era meio parecido. E isso só as pessoas, né? Eu acho que não é à toa que ele é mestre de tanta gente aqui, né? Porque ele não ensinou só como editar, ele não inventou só um jeito de... Ele inventou um jeito de se comportar na vida, de respeitar os filmes, um humor também, né? Porque ele tinha muito humor com aquilo ali, uma atitude, um jeito de resistir àquilo, de não tornar aquilo chato, de a vida estar sempre interessante, pelo menos a vida dentro da arte, não a vida particular do João, não conhecia tanto, mas a vida na arte dele era uma aventura sempre, né? Editar com o João era você começava, você não sabia onde você ia chegar, né? Era como atravessar o mar bravio, você sabia que horas, né? Que coisa. Então, isso é que faz ele tão presente, ele ter tantos discípulos, né? João é uma espécie de filósofo da edição, né? Karen, eu estava pensando aqui que muitas vezes o processo de trabalho com o João era para mim mais interessante do que o resultado, né? No certo sentido de, naquele momento da minha vida, a maneira dele estar na ilha, a maneira dele se comportar, a maneira dele pensar e dele dividir isso com uma pessoa que não tinha nenhuma experiência na ilha, era muito generoso. Além de generoso, era muito diferente para mim, assim, era muito fascinante essa anarquia, essa liberdade, essa coisa de fumar um baseado, aperta aí, vamos. E eu podia errar, assim, eu tinha medo de errar. Ele, vou tirar um cochilinho, me deu um soninho, né? Ele falava depois de comer. Me deu soninho, vai aí. E eu falava, caraca, vou aí como? Assim, menor noção. Ele, não, vai, erra, eu estou aqui. E aí, mas muito atento o soninho dele. O soninho ele acordava na hora do kill, era muito impressionante. O jornal, assim, era muito, muito impressionante o João, porque ele dormia e acordava na hora da crise e resolvia. E resolvia no som. Assim, ele não se preocupe se a imagem não estiver cortada no lugar perfeito. O som, se o som estiver bem, se estiver passando, se estiver ok, tudo bem, a gente ajeita a imagem. Aí fazia isso, fazia um slowzinho, fazia... O que realmente seguia ele era o som. E é muito curioso você falar que ele assistia os programas que ele montava só a imagem, né? Ele botava lá. Achei muito curioso. Então, o que fica, assim, primeiro, essa liberdade e ousadia, era muito intenso, tinha uma alegria muito forte no João, assim, na montagem. E eu sinto falta disso, na verdade, e o que fica é essa generosidade. Quando ele falava com o diretor, não, porque um corpinho de montagem aqui, acho que não era nunca só ele, era um corpinho de montagem, era todo mundo que estava com ele. Então, ele fazia essa questão de dividir tudo com todos, assim, de uma forma muito inteligente e bem-humorada. Sobre isso,
o João Paulo não conhecia o Walter Firmo, que é o personagem do documentário que eu estou fazendo. E eu apresentei o Walter a ele um dia lá em casa. E como ele já estava vendo o material que eu estava gravando, o João Paulo e o Walter Firmo tem uma coisa, quando nós falamos de generosidade, que tem uma semelhança muito grande. O Firmo, eu considero um dos maiores fotógrafos vivos que nós temos no Brasil, e ele dá aulas, ele leciona para sobreviver. E o Firmo nunca esconde o pulo do gato, a maneira como ele trabalha. E o João Paulo tinha isso. O João Paulo ele não escondia para nenhum operador, nenhum assistente, o que ele sabia fazer, onde é que era a solução. Então, o João Paulo marcou pela generosidade, pelo humor dele, por esse anarquismo, né, que a gente fala muito aqui, mas para mim o mais emocionante em assistir o João trabalhando em Ilhas ao lado era justamente isso, era a generosidade dele para com os operadores. E nós pegamos na Globo uma geração que vinha da escola técnica, então eram moças e rapazes jovens, praticamente todos da Zona Norte, de onde é também o João. Então, o João, quando nós pegamos essa turma, que depois se transformaram em editores de novela, eles eram estranhos, eles eram muito estranhos, porque eles eram pessoas da Zona Norte, um comportamento diferente, e o João bagunçou completamente a relação. Fez com que todos eles começassem a entender que aquilo era uma indústria de entretenimento e que não tinha que ser tão sério. Não tinha que ir com a tal calcinha ou tal roupinha, não. Tinha que trabalhar, tinha que aprender, tinha que fazer daquilo, né, ganhar ali o pão e arranjar outros trabalhos, porque ele fazia o seguinte, ele teve uma época que ele editava em 3 ilhas, né? Eu editava numa e ele editava em 3 ilhas. O que ele fazia? Ele deixava aqui e ia numa produtora fazer um trabalho. E voltava antes do almoço. E a maneira dele sair era o seguinte, ali na Vomart tinha um elevador onde subiam as fitas, chegou a pegar? Então ele fugia pelo elevador, como ele era muito pequeno, ele entrava no elevador e dizia assim, toca... e ele descia, e ele saía pelos fundos, pela garagem onde tinha aquelas combis. E voltava também por ali. Então ele estava dentro da casa. O Daniel aparecia, perguntava. Não, ele não passava na roleta. Ele estava ali. Onde é que está o João Paulo? O João Paulo foi ali, já volta. O João Paulo... E ele aparecia na hora certa, ele chegava. Tá? Teve um dia que vinha o Roberto Irineu com um monte de japoneses para apresentar, e nós fomos avisados que vinha essa visita, que tínhamos que estar todos ali. Tinha uma moça, Vânia, que era uma engenheira, que ajudou a montar aquilo tudo Sony naquela época, tudo novinho, cheiroso. Tinha até fumódromo, um horror, que não tinha como escapar a fumaça. E aí o João Paulo deu essa saída. E ele chegou exatamente na hora, saiu do elevador exatamente na hora que o Roberto Irineu estava dobrando com os japoneses, assim, eu digo, mas esse cara vai morrer do coração. E realmente era isso. E rindo, e o maior humor, e saía dali, ia para outro trabalho, e né, Dona Elia, a mãe, é que aguentava, e o filho, Marquinhos, que está aqui. Gente, nós temos que encerrar às 9, que o João tem que... a gente queria abrir para perguntas, assim, tem uns 10 minutinhos para perguntas. Quer que eu levei? Boa noite, eu queria parabenizar a EDT pelo evento de lançamento público da entidade, pela escolha dos temas, composição das mesas, mas muito especialmente pela homenagem de hoje ao João Paulo de Carvalho. Eu acho que, lamentavelmente, o João Paulo não foi o único montador, editor que nós perdemos recentemente, mas, sem dúvida nenhuma, a influência dele foi tão grande entre os seus companheiros de profissão e o que ele nos deixou como legado foi tão marcante que, sem dúvida, foi uma
fabulosa, uma excelente escolha nessa primeira homenagem. Parabéns também pela escolha dos 2 trabalhos que foram mostrados, pela Armação e pelo Blues. Eu não tinha visto Blues ainda, assisti hoje pela primeira vez, o filme que foi feito há quase 30 anos, e fiquei muito impressionado, não só com a contribuição de João Paulo na montagem, mas também pela concepção visual, o trabalho do Walter Carvalho, pela direção geral, pelo conceito de um trabalho, de um documentário absolutamente inovador, que continua fresco, contemporâneo, como se tivesse sido feito 1 ano ou 6 meses atrás. Parabéns. Mais alguém? Para o Ademir falar sobre o uso do close nas novelas, que era uma coisa que fez João. O João Paulo tinha, além do close, né, que ele usava muito, tinha uma coisa também que o João Paulo, às vezes, ele, na época do clipe, tinha alguns editores de clipes que não simpatizavam muito com ele, mas ele se divertia com isso, e usavam, faziam piada dele usar muita fusão e muito close. Faziam piada dele. Mas ele não levava a sério. Nunca levou a sério. Uma coisa que o João Paulo, que eu queria dizer aqui, o que o João Paulo ficou muito triste ultimamente, é que ele não era chamado para trabalhar. Ninguém chamava mais o João Paulo para trabalhar. E isso o deixava muito angustiado. E não quero dizer com isso que tenha sido uma das razões, um dos motivos que piorou a saúde dele. Não, isso ele nunca disse, porque ele mesmo dizia assim, estou pagando a conta que eu comprei, a compra que eu realmente gastei, a bebida, enfim, tudo. Agora, ele conversava muito, nós conversávamos muito sobre isso, e ele se sentia muito magoado. Ele ficava muito magoado, se sentia magoado por não ter sido chamado nos últimos anos para trabalhar. E ninguém chamava mesmo, não chamava. E isso o deixava profundamente triste. Como ele era muito solitário, às vezes ele ligava, tinha um programa do Guel, um outro programa qualquer, e sempre 10 horas da noite, e como eu acordo muito cedo, 10 horas da noite eu já estou, né, quase, já virei abóbora. Então ele dizia assim, olha, vai passar um programa, tal, mas eu sei como você não vai ver, amanhã a gente se fala. No dia seguinte ele ligava e dizia, viu? Eu falei, Vivi, nós gostamos? Ele dizia assim, olha, eu não gostei muito não. Então eu também não gostei. Vocês sentiram, na migração do analógico para o digital, uma mudança, essa mudança do analógico para o digital, alguém falou de mudança de qualidade, de padrão de qualidade, né? Aquele pudor que a gente tinha no analógico de não errar o início para não perder geração, para esse... Com o digital, vocês sentiram que alguma coisa se perdeu no meio do caminho? É um assunto que eu sempre discuto com os meus colegas montadores. Quer falar, Karen? Quer falar, João? Olha, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Que é uma pergunta que, na verdade, vale também para a própria captação, né? Uma vez, eu não me lembro mais quem, acho que talvez tenha sido o Geraldo Sarno, que, numa entrevista, disse que, quando filmava em 16, cada plano era um plano necessário, tinha que ser, porque era muito caro filmar em 16, e, portanto, você precisava escolher muito bem o plano que você queria fazer, né? Você não podia filmar tudo, você tinha que escolher o que você queria filmar. Tem um documentário do Kertész, do fotógrafo, e o Kertész, já na década de 80, se não me engano, recebia, ele não pagava pelos rolos de filme da Kodak, ele recebia, porque era prestigioso para a Kodak que as fotos do Kertész fossem tiradas em
com o negativo da Kodak. Então, ele não tinha limitação de... E, no entanto, no documentário, ele está morando em Nova York, ele dizia que todo dia ele saía com um rolo só de 12 poses, porque ele dizia que cada uma das 12 fotos são fotos que foram escolhidas. E eu deixei de tirar outras tantas para poder tirar essa. Essa disciplina, para mim, é importante. Acho que a edição tinha um pouco disso, né? Principalmente 1 polegada, porque você precisava tirar a fita para fazer uma fusão, você precisa pensar 10 vezes se você de fato queria fazer uma fusão, principalmente se as duas imagens estivessem na mesma fita, precisa copiar para outra, voltar ao ponto. Pensava-se talvez mais antes, mas eu acho que no fim das contas, não sei se o resultado final a minha impressão é que se eu tivesse que montar a América hoje, em digital, tendo acesso imediato a qualquer imagem, e não tendo 100 fitas, porque acho que tinha mais de 100 memórias de material, 100 fitas no chão, que precisavam ser colocadas, tiradas e tal, eu não sei se eu teria levado menos tempo montando a América no digital do que eu levei montando no analógico, entende? As possibilidades do digital são muito maiores e, portanto, você, de fato, experimenta muito mais, o que é bom, por um lado, porque você acaba fazendo coisas que você não pensaria fazer no analógico, mas, ao mesmo tempo, talvez exija menos rigor no primeiro momento. Você tinha que entrar numa ilha de edição analógica com uma estrutura muito mais madura na sua cabeça do que você precisa ao entrar numa ilha digital, em que você pode fazer as experiências que você quiser, porque elas podem ser desfeitas em um instante. Mas eu acho que a prova dos 9 está no resultado final. E eu acho que hoje em dia se produz filmes e documentários tão extraordinários quanto se produzia naquela época, e tão pífios quanto se produzia naquela época. Então, eu acho que muda de fato o processo. Eu acho que a maneira como você pensa o material e como você pensa o roteiro de montagem muda. Hoje em dia, eu acho que talvez você descubra mais o filme no próprio processo de fazer o filme. E talvez no analógico o filme preceda o momento de fazê-lo. Ele está mais... Ele é uma ideia que a ilha de edição tenta... eu estou falando essencialmente de documentário, que é o que eu conheço, tá? Eu não tenho experiência de montar ficção. Mas em documentário, eu acho que eu entrava na ilha de edição meio que sabendo onde começava, para onde ia, onde terminava. Claro que isso podia mudar na experiência concreta de trabalhar. Mas hoje em dia é um pouco o contrário. Hoje em dia, pelo menos nos 2 últimos documentários que eu fiz, que é Santiago e esse agora, que vai estrear em breve, o trabalho o filme surge quase como uma secreção, como um suor de trabalhar no filme, né? E eu acho que o digital me permite isso. Eu não teria feito os filmes que eu fiz, esses 2, numa ilha analógica. Seriam filmes diferentes, porque seriam filmes muito mais concebidos antes de começar a realizá-los. Mais ou menos isso. Sobre isso, eu queria dizer uma coisa, que é o seguinte: esse documentário que eu estou fazendo sobre o Walter Firmo, se nós estivéssemos ainda na era analógica, eu não conseguiria fazer. Porque o acervo dele tem 200 e tantas mil fotos. E eu tive que digitalizar o que nós escolhemos. Imagina se nós tivéssemos que usar outra mídia, outro sistema para fazer, para gravar esse material. Realmente, eu acho que seria inviável. Pronto, boa noite. Meu nome é Sérgio. É um prazer estar aqui. Eu sou de Fortaleza, eu terminei um curso de edição no Senai semana passada. Eu não conheço ninguém aqui. Eu estou encantado com as histórias do João. Entendeu? Eu queria ter conhecido essa figura para poder sugar um pouquinho do 0,01% do que vocês falam, porque realmente assim, eu estou embasbacado aqui, eu não sei como, sabe, eu vim estudar, me formei, vou entrar com o meu registro profissional com muito orgulho.
gosto de cinema e eu quero dar o prazer de estar testemunhando, porque eu acho que eu sou nova geração, eu sou novinho aqui, com relação a aprender, porque eu me informei semana passada. E uma coisa que o João falou é que ainda hoje acontece. Eu quase apanhei quando eu disse que assistia a novela. E é uma coisa que eu assisto e converso com minha mãe, que está em Fortaleza, a gente assiste junto, Tieta. E Tieta, aquelas imagens, o corte, toda a mise-en-scène, é uma novela que foi libertária, que hoje em dia a gente não tem muito. Algum tempo atrás eu comentei da novela da Edinalva, o personagem, né, da Zezé Polessa, que estava fantástico, aquele miado de gato que aparece quando ela falava, os cortes, a música da Bibi Perigosa com pandeirinho. Aquilo me seduziu, porque eu achei fantástico. Mas eu quero dizer, eu quase apanhei porque eu disse isso. Você precisa saber a coisa mais espantosa de João Paulo, então, é que no frio da Ilha da Eleição ele usava camiseta sem manga, né? Uma coisa que sempre me impressionou muito. Não sei como ele conseguiu. Só para você saber, esse negócio do kill no pau não existe. Se alguém falar isso, não existe. Só o João Paulo que podia fazer e ele não está mais entre nós. Então, é a primeira lição que vou te dar aqui hoje. Isso ninguém pode testemunhar. Bem-vindo, bem-vindo, obrigada. O que você queria perguntar? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o João, porque conversando com o João várias vezes, ele falou muito, da mesma forma como ele falava com muito carinho do Armação, ele falou muito bem da experiência de ter trabalhado contigo no América. Eu queria que você falasse um pouco sobre a influência do João, a viagem que vocês fizeram, né, lá para os Estados Unidos, não foi? E como é que foi? Porque ele falava com isso com muito assim, prazer. Parece que ele encontrou músicos que ele admirava e de blues, né, que ele gostava muito, ele sempre falava muito de blues. E só compartilhar um pouco a experiência da viagem que foi com ele e tal. Não, esse aqui. O América são 5 episódios. Ele montou os 5. E o terceiro episódio do América se chama Blues, porque tem 2 ou 3 segmentos, 2 ou 3 blocos sobre os cantores de blues. E aí eu conheci muito bem o João Paulo durante a montagem do América, porque a gente ficou 1 ano e meio montando todos os dias. E aí eu descobri o que todo mundo que conhecia bem o João Paulo já sabia. Era a música mais importante para ele, porque era música de negro, era música de gente excluída, de gente ferrada. Tinha ali uma identidade clara dele com esse mundo, né, dos negros americanos. Ele conhecia muito bem blues. E aí é dessas coisas que você quer estender a experiência de trabalhar com alguém, né? E eu não sei se fui eu que sugeri ou se foi ele que propôs, eu realmente já não me lembro mais, mas tomamos a decisão de fazer um programa só sobre o blues, porque esse era um capítulo de uma série de 5 programas, que passava assim, ligeiramente pelo blues, começava em Nova Orleans, terminava em Chicago, mas ele queria fazer alguma coisa sobre o blues do Mississippi, assim, a origem, a raiz do blues. E aí eu montei, eu tinha bons contatos por causa do América, e em 1 ano a gente montou uma viagem para lá, e fomos eu, o João Paulo, o João Paulo de Carvalho, a produtora e alguém de som. Pois e aí ele filmou, ele ficava com a câmera o Super 8, e ele filmava, e a gente não revelava ao longo do... A gente ficou lá mais ou menos 1 mês, e a gente não revelava. Eu só fui ver o material depois que a viagem terminou em Chicago. E quando o material foi revelado, isolado do filme, parecia um material um pouco precário, porque era escuro, porque não tinha qualidade, porque tinha muito grão, etc. e tal. Mas no momento em que a gente começou a montar o filme, não é um filme, é um programa de televisão, o material começou a se impor cada vez mais, e eu fazia desde aquela época, eu não via o programa, e para escrever o texto que eu escrevi sobre o João Paulo, para Piauí, eu revi um trecho do blues, e eu fiquei espantado com como a gente usou o material dele, porque o material dele
é muito comovente, eu acho, porque é tudo muito próximo. É como se ele quisesse, através das imagens, ter uma ânsia de estar muito perto dessas pessoas. Então, a câmera meio que filma o olho, filma a boca, filma os dedos, filma a mão, filma... E eu acho que isso revelava um desejo de proximidade que ele tinha com essas pessoas todas. Um desejo não, um sentimento de proximidade, de ser muito... daquilo ser muito importante para ele. E foi uma viagem de um mês, basicamente a gente ficou em Clarksdale, no Mississippi, e aí fomos subindo pela beira do rio, que é um pouco a trajetória da diáspora negra que sai do sul, por razões econômicas e também de intolerância racial, e acaba em Chicago, que era o centro industrial, e que na Segunda Guerra começa a produzir muito armamento lá em Detroit. É por isso que a música negra migra para lá, porque são os trabalhadores que vão para lá arranjar emprego, né? Então, Chicago é uma cidade muito importante para o blues, Detroit, Motown, por aí vai. Então, a gente fez essa trajetória e, basicamente, o filme... não tem ninguém muito conhecido, são só cantores de blues realmente do local, né? Mas ele conhecia todos e foi ele que fez o elenco. A gente o filme é meio roteirizado, o programa é meio roteirizado por ele, porque da equipe ele é que conhecia. E não é usual que o montador vá à filmagem. Eu acho até que é ruim. Eu acredito que é importante que o montador tenha sempre uma relação só com o material e não com a experiência da filmagem. Mas, nesse caso específico, ele era essencial, inclusive, para indicar quem a gente tinha que filmar e para onde a gente tinha que ir. E eu me lembro não, porque isso faz tão pouco tempo, quando eu escrevia o obituário dele, ao me lembrar dessa viagem, eu fiquei muito feliz dela ter acontecido, porque eu acho que foi um momento de muita alegria para o João, porque eu acho que, pela primeira vez e única, ele esteve diante dos caras que eram um pouco os heróis culturais dele, sabe? E gente ferrada, gente realmente ferrada. Teve um, Eugene Powell, tá no programa, que não tinha dente, morava num trailer, tinha resto de comida no chão, tinha lata de comida, tinha... garrafa de uísque, tinha o diabo, e quando ele terminou de cantar as 2 ou 3 músicas, ele passou a querer vender tudo que tinha no trailer para a gente, da cama dele ao violão dele. Então ele insistia, compra a minha vitrola, compra o meu violão, compra a minha cama, compra essa cadeira, compra a minha panela e tal. Era nesse nível de pobreza e de miséria. Então produziam aquela música extraordinária. E o João nunca tinha visto isso, então... ele estava radiante, a moda dele, né? Porque ele era um pouco melancólico, o João. Essa alegria toda era transmitida, mas não ficava nele. Ele tinha uma coisa melancólica, o João. Ele estava no centro da alegria que ele produzia, mas ele era o centro surdo disso. Era curioso. O João era muito misterioso. Tem coisas indecifráveis do João. Eu nunca consegui decifrar. Mas ele tinha uma coisa extraordinária, além de todos, é bom encerrar dizendo isso, ele era flamenguista e produziu um filho botafoguense. Isso é prova de grande... Foi um imenso pai. É isso. Oi, está ouvindo aqui bem? Não vai defender o Flamengo. O João Paulo, não, queria só dizer uma coisa. O João Paulo tem uma história, para encerrar a minha participação, que é a seguinte. Ele estava com Daniel Filho e Marcos Paulo em Nova York. Estavam entrando num hotel maravilhoso em Nova York. E entrou o Daniel e o Marcos Paulo fez uma maldade com ele de deixar a porta giratória e ele meio que tropeçou e caiu no colo de uma mulher com os olhos lindos. Aí ele se afastou para pedir desculpa, era Elizabeth Taylor. Gente, eu queria muito agradecer ao João Salles, ao Guel Arraes, a Karen Harley, ao nosso amado idolatrado Ademir. Gente, muito obrigado. Vamos beber, que o João Paulo merece.